vamos apresentar o programa A Hora da Restauração. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, e envie Ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Eu lhe convido para lermos a palavra de Deus para a nossa edificação, texto que se encontra na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 1, e que nos diz: tomara que me suportasseis um pouco na minha loucura, suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos e se aparte da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeste outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Amém. Prezado irmão, querido amigo, notamos aqui a preocupação do apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios e naturalmente escrevendo a toda a igreja de todas as eras. Chega-nos a mensagem do Senhor do cuidado, do zelo. O apóstolo diz assim: me suporte um pouco mais na minha loucura. As coisas de Deus são loucuras para aqueles que estão perecendo, porque não compreendem as coisas espirituais e pensam que as coisas de Deus são iguais às coisas da vida natural. E por isso muitos têm profanado o Evangelho, muitos têm mercantilizado o Evangelho, muitos têm praticado um sincretismo religioso ou um ecumenismo que tem tratado todos com uma certa igualdade. Mas note a palavra de Deus. Não que alguém de nós ou queiramos ser diferente de alguém, ou que pensamos ser melhor que alguém, mas o que a gente vê na palavra de Deus é que igreja significa chamado para fora. Desde a origem da palavra igreja, igreja são os que são chamados para sair do mundo, são chamados para deixar o mundo, deixar o pecado, deixar a idolatria, deixar a apostasia, deixar a vaidade. E isso exige um zelo, e Paulo, o apóstolo, diz assim que ele estava sendo como louco para muitos. Não é diferente hoje, quando nós pregamos a mensagem de restauração da igreja, que a igreja tem que praticar as doutrinas que a igreja primitiva praticava, quando nós anunciamos que a igreja passada, lá nos dias de Paulo, a varoa se cobria com véu, para muitos isso é loucura. Quando anunciamos que o Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, no capítulo 13, mandou os seus discípulos lavar os pés uns aos outros, é loucura para muitos. Quando anunciamos que há várias cartas de Paulo e de Pedro mandando a igreja saudar com ósculo santo, e que hoje a igreja deve praticar, é loucura. Quando nós anunciamos que a igreja invoca o nome do Senhor Jesus Cristo no batismo, para muitos é loucura. Quando anunciamos que a ceia é feita anualmente, porque é em memória, é feita com pão asmo, é feito com vinho sem mistura, para muitos é loucura.
E eu fico perplexo, porque nós não estamos tirando e nem acrescentando nada na palavra de Deus. Nós só estamos anunciando que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, como está em Hebreus capítulo 13. E a igreja de Jesus é a mesma ontem. Mas muitos dizem a igreja neotestamentária, a igreja primitiva. E alguns até falam em primitivo como se fosse uma coisa assim ruim. Eram primitivos. Hoje é moderno, já existe a teologia pós-moderna e o povo vai modernizando tudo, ainda que na vida natural o mundo vá se modernizando, mas a palavra de Deus permanece a mesma. O Senhor Jesus Cristo diz: ainda que passe os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Se a igreja de Deus é a mesma, não existe duas noivas. Paulo diz assim, olha: porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. É uma igreja, porque é um Cristo. Não há dois Cristos, não há dois deuses, não há dois lugares de descanso, dois céus, mas há um céu de glória, aonde um Cristo é o noivo e vai receber uma noiva, que é a igreja, que se atavia, como diz aqui, como virgem pura, imaculada, na simplicidade, porque o mal muitas vezes é perder a simplicidade. Paulo trata disso, ele diz assim, olha: se apartem da simplicidade. Estou preocupado, diz o apóstolo, para que muitos não sejam enganados e se aparte da simplicidade que há em Cristo. Qual que é a simplicidade que há em Cristo? É ouvir a voz de Cristo e obedecer, é ler o que o Senhor mandou fazer e fazer. Não é, hoje o povo inventa muito. Note para você ver, as pessoas acham que tem que fazer um curso de 5 anos, e aí o outro é doutor, é PhD, é mestre, e é sábio, e é entendido, e ele faz interpretação extensiva, faz interpretação restritiva, e aí ele faz interpretação histórica, e aí ele arruma uma desculpa aqui, uma desculpa ali, e deixa a doutrina lá no passado, e cria uma igreja que agrada o mundo, uma igreja que agrada essa era de promiscuidade em que vivemos, e essa promiscuidade se manifesta no sentido espiritual, aonde a virgem pura, ataviada de Cristo, se mistura com os costumes do mundo e vai se contaminando com os desejos, anseios e anelos da vida natural, e isso é contaminação espiritual. Mas a igreja não é a placa X, a placa Y, a placa D, não é a mais tradicional, a mais antiga, a que tem mais gente, a que é mais moderna, a que pula, a que dança, a que tem lâmpada que pisca. Eu não estou falando de nenhuma placa e de nenhuma organização religiosa ou seita que o mundo está cheio. Eu estou falando da igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo, aquela pela qual ele morreu, deu a sua vida, derramou o seu sangue, e composta é esta igreja de todos aqueles, desde os dias do Senhor Jesus Cristo, até aquele chegar no último momento em que a porta vai fechar, para entregar a vida ao Senhor Jesus Cristo por inteiro, para ser obediente à sua palavra, para guardar os preceitos, para guardar a sua palavra, para guardar as suas ordenanças. Aqui diz o apóstolo: porque vos tenho preparado, mas temo que, havia um temor no coração do apóstolo, temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, porque Eva estava na presença de Deus no paraíso, mas a serpente chegou lá e falou para Eva, está lá no livro de Gênesis: foi assim, assim, assim que o Senhor disse? E ela disse: foi assim. E o diabo disse: mas não é bem assim, não é bem assim, é que se você comer, vai ser melhor para você, vai ser melhor.
E Paulo diz: eu temo que assim como a serpente enganou Eva, torcendo as Escrituras. A serpente citou o texto do Senhor nosso Deus, repetiu as palavras, mas ele deu uma outra interpretação. Ele torceu e diz: não é bem assim, porque você não vai morrer não, acha? Não morre, não, pode comer que não morre. E Eva comeu e olhou para ela e não havia morrido. E correu a Adão: vem cá, olha, tem que comer dessa fruta, porque não morre. Mas Deus havia falado da morte espiritual, da separação da presença de Deus. Morte significa separação. Logo o Senhor passou, e Adão e Eva, que haviam pecado, e toda a sua geração foi colocada fora do Éden, foram separados de Deus, morreram espiritualmente. E é essa vida espiritual que o Senhor vem trazer, a boa nova de salvação que Ele vem dos céus trazer, e manifesta o Evangelho, que é a boa nova. É essa reconciliação do homem com Deus, para que o homem não ouça mais a voz da serpente. A voz da serpente está aí no mundo, falando para muitos cristãos: não é bem assim, não precisa de tanta santidade, não precisa de exagero, você pode servir a Deus e continuar fazendo o que você fazia, você pode continuar servindo a Deus e desfrutando do mundo. Essa voz não é a voz de Deus. A voz de Deus é que chama para sair fora. Sai dela, povo meu, deixa o pecado e o mundo e vem para a santificação, para a obediência. Essa é a voz de Deus. Mas o Senhor, através do apóstolo, diz: assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, temo que também sejam alguns, ou seja, de alguma sorte, corrompido vossos sentidos. Os sentidos têm sido corrompidos, e os homens, muitos, têm ido após essa corrupção dos sentidos. É o culto dos sentidos, é o culto do hedonismo, é o culto ao prazer momentâneo. E isso se manifesta na vida espiritual quando as pessoas só querem a solução do problema na hora. É a cura, é a solução do problema, é ficar rico, é ganhar dinheiro, mas o Evangelho trata de algo muito mais importante, que é a salvação da sua alma, que é para a eternidade. Não adianta ficar rico, ganhar dinheiro aqui e ser curado aqui. Pode isso tudo ser bom, mas é tudo daqui, tudo vai ficar. E a salvação é eterna, a salvação é muito superior. Paulo diz assim, aqui mesmo em Coríntios, na carta aos Coríntios, na primeira epístola, que aquele que confia em Jesus só para esta vida está abaixo da linha da pobreza, porque ele diz: é o mais miserável dentre os homens. E esse é o temor do apóstolo. Temo que, assim como a serpente enganou, então, pela corrupção dos sentidos. Ah, mas é isso? É isso? Ah, não, mas não é bem assim não, não precisa, era só para o tempo dos apóstolos. Véu era só para Coríntios. Paulo escreveu só para Coríntios. A saudação com as cruzes, não, era só para aquele povo, era só para aquele tempo. Lava-pés, não, só para aquele tempo. Batismo no nome de Jesus, não, é só para Pedro, só para os apóstolos. Hoje não precisa, não. Então hoje o povo tem mudado tudo. Isso é corrupção. Mas o Senhor chama para restauração, para voltar à origem, para não deixar se corromper, para guardar a palavra do Senhor, para não se apartar da simplicidade. Quanta gente acha tão complexa a palavra de Deus? Outro dia nós até mencionamos aqui, alguém perguntou assim: o que você entende a respeito do lava-pés? E a pessoa que era formada, teólogo, respondeu, falou: olha, eu penso que ninguém que seja formado em teologia esteja pronto para falar sobre esse assunto. Porque, olha, não dá, esse assunto é muito complexo, precisa ser formado em teologia para entender. Presta atenção, irmão e amigo. Lá em João 13, o Senhor Jesus, assim como eu fiz, façais vós também. Precisa ser formado em teologia para entender. Assim como eu fiz, façais vós também. Para entender, é só estar na simplicidade de Cristo. Para torcer, precisa ser formado.
porque cumpre a palavra de Paulo lá em Timóteo: amontoarão para si doutores segundo seus desejos. Hoje cada um tem um desejo diferente e arruma um doutor para defender a sua doutrina, a sua tese. E eu convido você para orar, buscar o Espírito Santo, buscar que o Espírito Santo te guiará em toda a verdade. É Ele que ilumina a igreja, é Ele que guia os passos da igreja. Não vá porque eu estou falando, não vá porque outro falou, mas vá para a palavra de Deus buscando a luz do Espírito Santo. O Senhor vai te guiar, Ele vai te esclarecer. Ele sempre esclareceu aqueles que anelam, que têm fome e sede de justiça. E então, Pedro não poderia falar desse assunto. E aí o moço respondeu, o teólogo: não, mas Pedro aprendeu direto de Jesus. Pedro, ele poderia falar, se ele fosse falar desse assunto. Mas Pedro falou do batismo no nome de Jesus e o povo não quer aceitar. Então eu não consigo entender. Mas eu fico olhando para a palavra de Deus e sinto essa preocupação para que a igreja do Senhor, esteja aqui ou esteja ali, é membro do corpo de Cristo, tenha cuidado, seja zeloso do bem, seja zeloso da obediência, não se aparte da simplicidade que há em Cristo Jesus. Porque Paulo diz assim: se alguém pregar outro Jesus, que nós não temos pregado. Qual que é o Jesus que Paulo pregou? Paulo nunca pregou um Jesus que é segunda pessoa. Nunca. Paulo sempre pregou um Jesus que é Deus verdadeiro. Foi ele que escreveu Colossenses 2:9. Porque nele, Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, esse Jesus que anunciamos é o Jesus que é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Não é um Jesus que é segunda pessoa, não. Esse Jesus que é segunda pessoa é o que ele diz aqui, é outro Jesus. Não é o que Paulo anunciou. Receba Jesus, o verdadeiro Deus. E ele diz assim: se receber outro espírito que não recebeste, um espírito que não combina com a obediência da palavra, é um espírito estranho à palavra. E ele diz assim: outro evangelho que não abraçaste. Quantos têm anunciado um outro evangelho? Há poucos dias eu ouvi um pregador dizendo: fecha a Bíblia, ela não tem mais nada para dizer para você. Deus está derramando uma nova unção, é um novo tempo, agora é outro. E eu fico perplexo. Mas eu espero que Deus te dê graça, que Deus te abençoe, que você seja fiel e que nós, fiéis, permaneçamos na obediência da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele diz assim: com razão sofrereis, se ouvir a voz do inimigo, se corromper, se receber um outro Jesus, se receber um outro evangelho, vai ter prejuízo irreparável. Mas se você abraçar Jesus, o verdadeiro Deus e a vida eterna, se você abraçar o evangelho puro, genuíno do Senhor Jesus Cristo, e se você ouvir a chamada do Senhor para sair fora deste mundo, está no caminho estreito da obediência da palavra do Senhor, e pedir: Senhor, purifica os meus sentidos, não deixa que eles sejam corrompidos. E aí então você não irá julgar nada da espiritual pelos sentidos, mas julgará pelo Espírito de Deus habitando na sua vida, e Deus te guiará em toda a verdade. O Senhor Jesus Cristo afirmou assim: e o Espírito de verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. A maior prova de que alguém tem o Espírito de Deus é quando ele é guiado para a verdade. Quando ele não é guiado para a verdade, não se pode saber. Mas quando ele é guiado para a verdade, para a obediência, para o temor, para a santidade, você pode observar que o Espírito de Deus está na vida dessa pessoa. Eu quero